que é isso, né? Mas essa parte de como a gente, o caminho da educação, da positividade, como que a gente pode tratar as crianças. Adri, queremos te conhecer e daí já pode começar aí o nosso tema. O que acho que a gente pode pensar, como que a gente pode começar uma educação positiva? Então, já quero agradecer o convite. Eu me chamo Adriana, sou professora já há 20 anos e trabalho com a educação positiva, educação socioemocional, a parentalidade consciente há 5 anos. Eu tenho um projeto na escola onde eu trabalho e a educação positiva, começando, né? O que é ela? A gente pode educar os nossos filhos com respeito, com amor, com carinho. É isso. Essa educação, a criação, né, de uma forma respeitosa e amorosa. Perfeito. Tem algum princípio básico ou algo que a gente possa começar a olhar a educação de uma forma mais positiva? Tem algum norte, algum direcionamento? Por exemplo, eu não sei se é a educação positiva, mas quero começar, ou sei que isso faz diferença na vida das crianças. Primeiramente, principalmente nós, mães, mulheres, né, a gente fica com aquela ansiedade de educar e quero educar o meu filho. A gente já ama, né, a criança desde o dia que a gente pensa em ser mãe. E como que tu pode fazer isso, né, pensando numa educação positiva? Primeiramente é olhar para mim, né? Eu estou tratando o outro como eu gostaria que eu fosse tratada, com empatia. É assim que eu quero que o meu filho, a minha criança, trate as pessoas. É pensando nisso, primeiramente isso, sabe? Porque primeiro a gente tem que olhar para a gente. Não adianta ter uma educação positiva e brincar com a criança, né? É isso mesmo. O que adianta eu dizer para o meu filho não gritar com um amiguinho, não gritar comigo, se eu estou ali gritando com ele? Se a forma como você fala com ele é de uma forma mais agressiva, né? E tem alguma base, algum princípio que a educação positiva faz que a gente comece a olhar isso, tirando a parte de como eu me comporto, né, como eu ajo como ser humano, mas tem alguma lição, alguma orientação para que a gente comece a mudar os hábitos dentro da nossa casa? A lição que me indico é tu estudar sobre, porque a gente só aprende se a gente se desenvolve, né? Principalmente intelectualmente e emocionalmente. Então eu tenho que estudar sobre para conseguir aquilo que eu quero. Se eu quero educar positivamente o meu filho, eu tenho que ir em busca se eu não sei como eu vou fazer. Acredito que a educação positiva, quando a gente fala, há alguns anos atrás, não se falava, né, sobre isso. Não usava-se esse termo, né, educação positiva. Não sei se consegue orientar isso a gente, mas o que foi que mudou esse olhar para uma educação positiva? As escolas, a família, foi realmente a forma como as crianças se comportavam ou foi os pais que começaram a mudar os seus comportamentos? Atualmente a gente vê professores, eu posso falar, porque eu sou professora, né? Falando muito, o aluno não se comporta. As mães também, né? Eu falo com o meu filho, mas ele não me ouve, ele não me escuta, ele está fazendo birra. Eu acho que as coisas ultimamente, né, nas últimas décadas, são muito rápidas, a gente quer tudo muito rápido, imediatismo, né? Isso, no imediatismo, a gente acaba não olhando para a criança da forma que ela precisa ser olhada, né? Da forma que ela precisa ser tratada. Nós, né, eu fui tratada de uma forma autoritária, onde meu pai dizia, você tem que fazer, e eu tinha que obedecer, mesmo eu não querendo. E querendo ou não, a gente passa isso para a educação dos filhos também. Não é porque eu quero maltratar meu filho, eu quero gritar com ele.
mas é porque eu não sei como fazer. Então, por isso que eu digo que a gente tem que ir em busca. Eu fui uma pessoa que eu fui em busca de me autodesenvolver, porque eu tinha problemas bastante emocionais comigo, pela criação que eu tive. Então, eu fui em busca e pensei assim, por que não também fazendo lá na sala de aula com os meus alunos, por que não tratar a minha neta de uma forma amorosa e respeitosa, que eu já sou vó, e por que não tratar os meus filhos também desse jeito? Por mais que os meus filhos já sejam adultos, agora eu sei como tratá-los de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa. E não quero dizer aqui que a gente não pode falar não, mas tu tem porque o não, ele também é uma educação, né? Independente se é o que a criança quer ou não, mas tu tem que dar um direcionamento para aquela criança, porque a criança ela nasce sem saber o que ela vai fazer, de que forma que ela vai se comportar, né? E nós estamos aqui para isso, né? Nós adultos, para ensiná-los, dar um direcionamento. E a educação positiva, ela mostra muito isso, né? Tu direcionar de uma forma respeitosa, amorosa, mas que eduque da maneira correta, isso. Que a criança, lá no futuro, quando ela se tornar um adolescente, um adulto, ela não vá buscar ajuda como eu fui há 10 anos atrás. Mas eu acho que também a nossa geração, vamos dizer assim, tinha outro entendimento de educação, né? Tinha um outro direcionamento, até como os nossos pais, os nossos avós tinham outro direcionamento de educação. Tu acredita que hoje, com a rede social, né, com essa informação rápida, com esse imediatismo, como mesmo a gente falou, atrapalha na educação? As mães atrapalham, eu acho que está ajudando, porque eu estou colocando o que eu estudei, que eu aprendi sobre tudo isso que eu já falei, e eu estou passando isso para as mães que me seguem, estou ajudando de uma maneira correta, usando a rede social de uma forma correta, isso ajuda. Para as crianças, eu acho que as redes sociais acabam atrapalhando, né? Não só as redes sociais, mas as telas, que a criança fica ali e não quer mais socializar com mais ninguém. Aquilo ali é o mundinho dela. Então eu indico, né, já dando uma dica, tenha tempo para deixar o Christine, né? Tempo para deixar a sua criança em frente às telas. Deixe ela no tempo que ela quiser, porque ela não vai saber, né? Para ela aquilo ali está sendo bom, ela vai continuar. O adulto é você, né? Não é a criança que determina, se depender dela, ela vai ficar o tempo que for, porque é uma direção. O adulto sou eu tenho que estipular as regras para a criança. O cérebro pensante, como a minha mentora fala de educação positiva, o cérebro pensante da relação, né, a razão sou eu, a criança é emoção, ela vai fazer o que ela quer. Perfeito. Eu acredito muito também, como eu estava falando, as gerações passadas não tinham tanto de conhecimento que a gente tem hoje, as redes sociais nos dão essa liberdade, né, de a gente entender, saber e compreender muito mais informações antes. Quando eu falei de se atrapalhar ou não, eu acho que ajuda muitas pessoas que não têm entendimento, mas também tem muitas informações que são erradas, né? Então, a gente está falando bastante de mitos aqui nesses talks. Tem algo que tu acha relevante, que seja mito, ou algo que não é uma verdade, que a gente possa falar sobre educação positiva? Possa orientar as pessoas de uma forma correta? Sim, a gente fala muito nas nossas formações, que as pessoas acham que educação positiva, e isso é um mito, é deixar a criança fazer o que ela quer. A palavra liberdade, né? Dar liberdade e a criança vai fazer o que ela quer. Isso é mito. A educação positiva, ela não nos ensina isso.
Ela ensina a gente a tratar a criança para ela se desenvolver com as suas habilidades emocionais, com respeito, né? E o mito é esse, que a educação positiva ela não é a vontade, tem regras, tem limites, tem orientações, mas de forma a conversa, né? Não seja algo imposto, não seja algo autoritário, sim algo leve para que todo mundo tenha um entendimento. Isso, a gente coloca muito que a educação positiva, ela não podemos, né, usar a educação positiva para sermos autoritários, e sim autoridade. Tem bastante diferença nessas duas palavras. Perfeito, é isso mesmo. Eu acredito que, como tu mesmo falou lá, minha educação foi um pouco mais autoritária. Eu fui estudar, fui compreender, mudei a minha visão de educação, né? E cada vez mais vai mudando, as gerações elas vão mudando e vão reverberando ali para as próximas gerações algo que elas não querem que elas receberam, né? Então, até eu acredito que as gerações atuais, elas até dão uma liberdade muito maior do que tinha antes, e às vezes perde-se o controle, né, do que está sendo feito. É isso que a gente acabei de colocar aqui. Não confundir as coisas, né? Eu não posso, eu não vou mais falar de não para o meu filho, porque ele vai ficar traumatizado, né? Também o código pim da positividade, não digo mais não. Isso, tem que saber o caminho. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, que legal que hoje em dia a gente tem a oportunidade de vir, falar, expressar e passar para o outro que eu fui desenvolver em mim e de uma maneira positiva para que isso transforme, né, a vida daquela pessoa, daquela mãe, né, com relação à educação do seu filho. Não, perfeito, eu acho que é justamente isso mesmo, essas orientações de tornar a educação dos filhos mais leve, mas a gente falou bastante de conexão, de autoconhecimento, de leveza, né, de informação, e eu acho que a educação positiva ela vem muito nisso. Tu entender quais são os valores da tua família, o seu, né, enfim, e colocar isso em prática de uma forma leve, não autoritária, para que a criança entenda o que ela vai fazer. Isso mesmo, de uma forma leve e para que lá no futuro, né, tu não tenha, não te sinta, né, incapaz, eu fui incapaz, fui uma mãe incapaz que não consegui educar verdadeiramente meu filho, né, que muitas mães passam, né, por isso. Todos os talks aqui não teve nenhuma que não falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou dar conta. Então, entende-se que é uma informação comum entre todas, né? A gente só às vezes não fala e não compartilha isso com outras pessoas. E às vezes se alguma mãe ou alguém se te torna uma referência para você, é bom eu tocar, né? As informações, ver como que ela fez, como que ela orientou, e ver se isso cabe na tua família, no teu convívio. E eu acho que o tempo de qualidade ele é fundamental para que uma educação positiva ela tenha assertividade. Sem tempo de qualidade, sem quer mudar a educação, você vai ter que dedicar tempo, né, para poder isso acontecer. Isso mesmo, é aquilo que eu falei, né? A gente vive sempre no imediatismo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, isso não é uma crítica, mas às vezes tem exemplos na família, né? Que a gente meio que deixa a criança de lado, você tem que fazer isso. Nós, mães empreendedoras, né? Chegamos em casa, eu não posso. Às vezes a criança vem, mãe, vó, né? Agora eu sou vó e tenho a minha pequenininha lá. Vó, vamos brincar com isso? Agora eu não posso. Olha, tu pode perder 5 minutos que tu não vai perder, tu vai ganhar, né? Com a criança para ajudar ali a expressar as suas emoções, a socializar, a interagir, e a gente acaba perdendo isso, né? E isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é ir lá e ficar 1 hora, 2 horas, né, com a criança. E quando a criança necessitar da tua presença, que tu esteja ali presente, verdadeiramente, deixando
de lado, principalmente, né, o celular. Eu falo isso muito para os meus pais, quando eu faço reunião de pais. Tempo de qualidade é isso, é você estar ali verdadeiramente presente. Não importa o tempo. Ah, vou ficar 5 minutos todos os dias. E isso vale muito para a criança. Para suprir, né, aquela necessidade que ela tem de estar com a sua mãe, de estar com o seu pai, de estar com os seus familiares. E também lá dentro da escola, de estar com a professora presente ali mesmo, né? Olhe no olho, converse, escute verdadeiramente o que ela tem para te falar. Eu acho que se a gente fosse linkar duas palavras que pudessem resumir essa nossa conversa, eu acredito que é tempo de qualidade e ouvir, né? São duas palavras bem importantes para que você tenha uma educação positiva. Sem ouvir a criança, você não vai conseguir resolver o problema ou até mesmo ajudar ela em algo ou criar essa criança de forma positiva. E o tempo de qualidade é justamente isso, você ter tempo para ouvir, não só fazer em escala, né? Em demanda, para poder se livrar da criança naquele momento. E a palavra que eu deixo também, né, é comunicação amorosa. Tem que te comunicar amorosamente com teu filho, sem julgamento, sem apontando o dedo para algo, porque geralmente a gente foca sempre no negativo, né? Ah, fez isso, não faz aquilo, mas dê oportunidade para que ele fale o que ele está sentindo, por que ele fez, e o trate assim amorosamente, como se comunique. Deixa ele se expressar positivamente. Não, perfeito. Passa muito rápido, né? A nossa conversa, a gente vai no bate-papo incrível sobre educação positiva. Adri, como que as pessoas que gostaram daquilo que tu falou, como que elas te conectam com a Adri empresária? Como que elas te acham? Como que podem continuar falando sobre educação positiva? Então, meu Instagram é prof.adrimartins, porque eu foco muito nas professoras, né? Como eu trabalho como professora já há 20 anos. E lá eu falo bastante sobre educação socioemocional, como a professora pode lidar com os seus alunos dentro da sala de aula de uma maneira positiva, respeitosa, amorosa. Então eu estou lá no Instagram, faço esse trabalho com professoras, mas com mães também. Ai, perfeito! Nosso papo foi muito bacana. A positividade, a educação, ela faz com que o mundo mude, né? Então,